Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal ConectaBio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 133 do Enem 2022 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão bem interessante. É uma questão que envolve vários assuntos, sendo que o principal deles são as vacinas. Mas não qualquer vacina. Uma vacina conhecida como vacina terapêutica, que vem sendo desenvolvida aí pela comunidade científica para tratar diversas doenças, entre elas o câncer. Tudo bem? Então vamos para o enunciado da questão. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Então, falando só um pouquinho aqui a nível de curiosidade para vocês, já que a gente faz a questão aqui e a gente acaba fazendo uma revisão sobre essa questão, o Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado, que, como a questão diz, é o causador da doença de Chagas. Ele é transmitido por um inseto da espécie Triatoma infestans. Vale ressaltar que quem tem o hábito hematófago, ou seja, de se alimentar de sangue, é a fêmea. O macho se alimenta de seivas vegetais, sucos vegetais. E quando essa fêmea vai realizar o seu repasto sanguíneo, a sua alimentação, ela acaba defecando no local. E o indivíduo, quando coça, acaba levando essas fezes para o local e essas fezes com o Trypanosoma cruzi acabam entrando no organismo do indivíduo. Tudo bem? Mas vamos voltar aqui. Pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina, a vacina terapêutica que eu falei para vocês, contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia, ou seja, o protozoário não patogênico. Eu não vou colocar um protozoário ali patogênico causador de doença no indivíduo, eu não vou complicar mais a vida do indivíduo, certo? Para isso, realizar uma modificação genética, criando o Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Ou seja, eles pegaram esse protozoário, o Trypanosoma cruzi, modificaram geneticamente para que ele não tenha mais a capacidade de causar doença e fizeram também uma modificação genética, inseriram um gene ali para que esse gene venha expressar, produzir proteínas que são produzidas pelas células cancerígenas. Prestem bem atenção. Então, o protozoário vai entrar, não vai causar doença e ainda vai produzir moléculas que são produzidas pelas células cancerígenas, certo? Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, ou seja, quando o sistema imune do organismo responde, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Basicamente, o que está acontecendo? Os pesquisadores desenvolveram uma vacina terapêutica, vacina essa composta por um protozoário, o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Por esse protozoário, ele não é capaz de causar doença e ele tem na sua estrutura, no seu material genético, um RNA mensageiro capaz de produzir moléculas que são produzidas pelas células do câncer. Então, olha o que está acontecendo aqui. Os pesquisadores, eles estão fazendo com que esse protozoário ele venha mimetizar as células cancerígenas, confundindo o sistema imune do organismo para ver as células cancerígenas que produzem as suas moléculas tumorais, para fazer com que essas células sejam vistas como se fosse o protozoário. Ou as células tumorais acabam sendo confundidas como o protozoário. Tudo bem? É basicamente isso que está acontecendo. Mas vamos dar uma olhada no comando da questão. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Então, o que está acontecendo? Primeiro, eu vou explicar para vocês como funciona basicamente um processo vacinal e o que é uma vacina. Uma vacina nada mais é do que uma substância que contém na sua composição o micro-organismo ou partes desse micro-organismo, ou seja, o antígeno, causador da doença que eu quero prevenir, certo? Esse antígeno, ele pode estar
morto, ele pode estar atenuado, eu posso ter apenas fragmentos do micro-organismo e não micro-organismo inteiro, ou eu posso ter também o RNA mensageiro desse micro-organismo, certo? Então a vacina, ela é formada por esse micro-organismo ou parte desse micro-organismo, tudo bem? Dessa forma eu vou ter diferentes tipos de vacina. A vacina com o micro-organismo morto, como o próprio nome já diz, o micro-organismo está morto, ele está inativado, mas ele vai ser capaz ainda de induzir o sistema imune do indivíduo a produzir anticorpos e células de memória. O atenuado é um micro-organismo, o vírus ou a bactéria vivo, porém ele está enfraquecido. Ele não apresenta a capacidade mais, foi retirada a capacidade dele de se multiplicar e de causar a doença. Fragmentos são fragmentos antigênicos, ou seja, proteínas que são capazes de induzir o sistema imune a produzir anticorpos e células de memória. E a vacina de RNA mensageira é quando eu pego o RNA mensageiro desse micro-organismo e insiro nas células, fazendo com que essas células passem a produzir a molécula referente a esse RNA mensageiro. E qual é o objetivo de uma vacina, gente? O objetivo da vacina é estimular o sistema imune a produzir o quê, gente? A produzir anticorpos e células de memória. Qual a importância dessas células de memória? É para que, em um segundo momento em que esse indivíduo entrar em contato com esse micro-organismo, o sistema imune dele vai reagir muito mais rápido àquela presença daquele micro-organismo, àquela infecção. Tudo bem? Então, o que está acontecendo aqui? Através da vacina, eu estou apresentando um antígeno, que pode ser o micro-organismo morto, atenuado, fragmentos ou RNA mensageiro. Eu estou apresentando esse antígeno para o meu sistema imune. Esse meu sistema imune, através de células que a gente chama de células apresentadoras de antígenos. O principal exemplo são os macrófagos. Esses macrófagos pegam esse micro-organismo, digerem esse micro-organismo e pegam esse antígeno e apresentam lá na membrana dele para outras células chamadas de linfócito T-CD4 ou linfócito T-help. Esses linfócitos T-help irão ativar linfócitos T-CD8, que são os linfócitos T citotóxicos, e os linfócitos B. Os linfócitos B serão os responsáveis pela célula de memória. E quando ativados, eles irão produzir anticorpos. Quando ativados, eles vão se diferenciar em plasmócitos. Tudo isso para mostrar para vocês que a vacina é importante para a produção de anticorpos e células de memória. E qual é o mecanismo dela? Apresentar, mostrar antígenos para o meu sistema imune para que ele possa produzir uma defesa contra aquele antígeno. Certo, gente? Esse é o princípio das vacinas. E agora eu vou fazer um esqueminha só para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, tá? Esquematizar esse texto para vocês. Então, o que a gente vê? Que os pesquisadores usaram um protozoário, o Trypanosoma cruzi. Esse protozoário é um protozoário não patológico, ou seja, ele foi modificado para não causar a doença. E também ele foi modificado para produzir o quê? A molécula tumoral, ou seja, a molécula produzida pelas células tumorais, certo? Essa foi a sacada aqui. E esse Trypanosoma cruzi é ele que é usado, gente, como a vacina, tá? A vacina que a gente explicou aqui, ele está sendo usado como uma vacina. Por quê? Ele está sendo usado como um vetor, é a vacina. Ele é o vetor, é ele que está levando as moléculas produzidas pelas células cancerígenas e que ele foi modificado para produzir também, para onde? Para dentro do organismo do indivíduo. Então, ele vai chegar aqui no indivíduo, vai entrar nesse indivíduo, né? A vacina vai ser aplicada. Lá no indivíduo, o que vai acontecer? Esse Trypanosoma cruzi, ele vai realizar a produção dessas moléculas. Então, ele vai produzir as moléculas tumorais lá dentro do organismo do indivíduo. Estimulando o que, gente? O sistema imune.
imune do indivíduo. O sistema imune vai reconhecer esse protozoário como um organismo estranho, e ele é um organismo estranho, e ele, por produzir as moléculas tumorais, vai fazer também com que o sistema imune reconheça as células tumorais como um agente estranho, porque ambos produzem essas moléculas. E esse sistema imune vai passar a atacar as células tumorais e o protozoário, eliminando esses elementos, eliminando tanto o protozoário quanto as células tumorais. Toda vez que ele encontrar uma célula tumoral, ele vai matar essa célula. Por quê? Porque ela produz moléculas que estão sendo produzidas também pelo protozoário. Certo, gente? Então, o sistema imune passa a atacar esses dois e acaba matando tanto as células tumorais quanto o protozoário. Tudo bem? Fazendo com que o indivíduo venha a se livrar dessas células tumorais. Então, vamos lá para as alternativas. Primeiro, vamos recapitular o comando da questão. Qual qual é a sacada utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Então, vamos lá para as alternativas. Alternativa A, autoimunidade. É esse o mecanismo, autoimunidade? Não, gente. O que é autoimunidade? É quando o teu sistema imune acaba atacando e destruindo moléculas do próprio organismo, do seu próprio organismo. Autoimunidade, eles se auto-atacam, certo? Então não é autoimunidade. Alternativa B, hipersensibilidade. Não, o que é hipersensibilidade? É quando o teu sistema imune ele reage de uma forma muito acentuada, que envolve a produção lá de imunoglobulina E, de IgE. Então não é uma resposta exagerada do sistema imune. Alternativa C, a ativação da resposta inata. Não, gente. Como a gente viu aqui no esqueminha, a ideia de vacina é você estimular o teu organismo, o organismo do indivíduo, a produzir de forma ativa anticorpos e células de memória. Então, o meu interesse aqui é o sistema imune adaptativo. É aquele que vai se adaptar ao antígeno. E não a resposta inata. A resposta inata, quando a gente aplica uma vacina, é a primeira, né, que vai ser ativada ali. Os macrófagos, que eu falei para vocês, que são células apresentadoras de antígenos, são células da resposta inata. Mas os macrófagos só servem para apresentar o antígeno para os linfócitos TCD4, para que eles possam ativar outras células para produzir células de memória e anticorpos, através dos linfócitos B ativados. Então, não é a ativação da resposta inata. A inata, qualquer coisa que entra ali, ela sai atacando. E a ideia aqui é que a resposta seja específica para as células tumorais, para as moléculas que são produzidas pelas células tumorais, certo? Então, não pode ser a alternativa C. A alternativa D, a apresentação de antígeno específico. Perfeito, gente. A apresentação, macrófagos apresentam antígenos específicos. A alternativa D é a nossa alternativa correta. Então, eu usei um micro-organismo para vetorar, ou seja, levar uma molécula que é a mesma que é produzida pelas células tumorais do indivíduo. Ou seja, eu apresentei um antígeno para o meu sistema imune para que ele possa produzir uma defesa contra essa molécula. Como essa molécula está presente tanto no Trypanosoma cruzi quanto nas células tumorais, o sistema imune ataca as duas e destrói. Certo? Então, sem sombra de dúvidas, a nossa alternativa correta é a alternativa D, de DNA. Tudo bem? Mas vamos analisar aqui a última alternativa, a alternativa E. Desencadeamento do processo anti-inflamatório. Essa aqui é muito absurda, nada a ver. Eu preciso ter uma inflamação inicial, ativação do sistema imune inato, para depois ter uma resposta mais específica, que é a ativação do sistema imune adaptativo, para produzir anticorpos e células de memória, para que o meu organismo possa estar preparado para combater essa infecção quando o organismo entrar em contato novamente. Certo, gente? Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, se quiserem ajudar a professora aqui a continuar gravando, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, com quem vai fazer vestibular. O vestibular está próximo aí. Deixe um comentário,
Eu fico muito feliz quando eu vejo os comentários de vocês, quando eu vejo as mensagens de incentivo. Isso é algo que me incentiva a querer continuar esse trabalho, a querer continuar a gravar mais e ajudá-los. Então, eu peço que vocês continuem aqui comigo no canal, continuem compartilhando os vídeos e comentando. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.